Opa! O vídeo corta aí no finalzinho, né, Marcelo? Mas aqui ao vivo você pode falar o que faltou. Não, é porque Seja bem-vindo. eu tinha enfatizado que era gratuito e a minha esposa achou desnecessário, aí eu cortei essa última parte. Perfeito. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Eu dou saúde a todos, né? Dou boa noite para vocês, saúde com a paz de Cristo. Eu agradeço muito ao Natan por essa oportunidade. O Natan ele tem sido um amigo, um companheiro, tem tido muita paciência aí com a parte aí que eu não sou tão tecnológico. Então, é com muita alegria aí que eu me aproximei do Natan e tenho recebido aí bons conselhos. Estou muito feliz e esse estreitamento culminou aqui nessa live. Então, é com muita satisfação. Amém. Obrigado pelo carinho, Marcelo. Você é uma bênção. E eu sei que a gente vai falar sobre o interesse do povo aí, onde é que eles compram livro e tudo mais, mas eu queria que você fosse construindo, né, a ideia, a gente vai falando mais um pouquinho para frente. Eu quero falar do teu canal no YouTube, que você tem postado os vídeos lá. Quero falar sobre o livro, onde é que o pessoal compra e tudo mais. Se você quiser já falar aí o que você quiser falar sobre a publicação, o valor, pode ficar à vontade, viu, Marcelo? Agora, aqui é você. Do livro? Perfeito. Pode falar o que você quiser. O livro, ele está publicado, né? Graças a Deus nós publicamos. E o livro ele está sendo vendido aí na maioria das livrarias, né? Amazon e outras. Ele está sendo vendido por R$ 69,90 mais o frete. Então, quem se interessar pelo livro pode comprar pelas livrarias, ou, né, eu tenho alguns exemplares que eu também vendo, né? Comprando comigo, o valor fica a R$ 60,00 mais R$ 11,00 de frete, né, que é o frete módico. Então, esse é o valor referente aos exemplares que eu tenho. Se você for comprar nas livrarias, aí é ilimitado, né, já que é print on demand, né, a impressão vem conforme a demanda, então é ilimitado. Já na minha mão, serão apenas os exemplares que eu tenho. A partir do momento que eu conseguir vender todos os exemplares, não é minha intenção fazer uma nova tiragem, é minha intenção começar a trabalhar na segunda edição e pegar esse dinheiro arrecadado, né, e reverter para essa segunda edição, fazer uma edição com todas as observações, as colocações, as críticas que eu já tenho recebido, né, pessoas estão lendo o livro, estão falando, isso aqui merece um aprimoramento, isso aqui merece uma explicação, legal. Houve uma falha ou outra de diagramação, coisas do tipo, né? Então, tudo isso vai ser consertado. Eu fiz esse livro com um pouco de pressa, já que a minha esposa estava grávida, né? Estava 9 meses quando eu autorizei a publicação, então foi realmente um período um pouco acelerado aqui na minha vida, mas eu espero que na segunda edição já seja tudo com tranquilidade e, portanto, eu não teria um prazo para essa segunda edição. Mas eu duvido que a segunda edição saia em 2021. Então, aí você vai ter pelo menos um ano aí para aproveitar bem o livro do jeito que está e poder ler com calma e fazer todas as suas colocações, as suas perguntas, né? O Natan, eu estou acessível no meu canal do YouTube, né? O Marcelo Freitas. Se você digitar no YouTube Marcelo Freitas, crítica textual, você certamente vai me achar. E eu costumo responder todas as perguntas, eu não me recordo de não ter respondido nenhuma pergunta, então eu acho que eu estou acessível, né? E para quem tem o livro e gostaria de algumas elucidações, algum aspecto que precisa um pouco mais de clareza, eu estou disponível. Então, eu tenho os livros, exemplares limitados, e assim que eu concluir as vendas dos meus exemplares, eu vou iniciar a segunda edição. Já nas livrarias, aí é print on demand, então é ilimitado. Você pode comprar quantos você quiser. Marcelo, você tem quantos livros na sua mão ainda? Quantos você tem? Na minha mão, eu devo ter aqui em torno de 450, que foi a tiragem que eu fiz. E quanto é o livro mesmo? A unidade? Na minha mão está R$ 60,00, mais o frete que sai R$ 11,00, que é o frete módico, é o mais barato que tem. Então, por essa razão, quem compra na minha mão, compra 71. Perfeito, tá bom. Eu acho que aí quem quiser comprar contigo, o que é que faz? Manda e-mail, tem que fazer o quê? Eu separei esse e-mail aqui, eu não sei se esse e-mail é exatamente o e-mail que eu utilizo para fins desse trabalho, writeomarcelo.freitas@gmail.com.
Quem quiser entrar em contato comigo por meio desse e-mail para a compra do livro, estou à disposição, ou quem quiser entrar em contato no YouTube também, eu estou à disposição para responder perguntas, mas eu direcionaria para este e-mail mesmo, que é onde a gente pode ter uma conversa mais tranquila. Tá, esse aqui é o teu canal, né? Marcelo Freitas Novo Testamento. É o meu canal. Perfeito. Agora, fechou. se as pessoas colocarem só Marcelo Freitas procurando na barra de pesquisa do YouTube, eles vão achar vários canais com o nome de Marcelo. Mas esse normalmente eu vinculava a crítica textual. Normalmente eu falava Marcelo Freitas Crítica Textual. Mas, pelo visto, então, Marcelo Freitas Novo Testamento é que é o endereço o certo. correto. Perfeito. Porque você criou esse, né? Se você, inclusive, perfeito. Marcelo, depois... não, Nathan, eu quero mudar. Vai lá, muda de novo. Eu quero Marcelo Freitas, Crítica Textual. Você pode fazer também, não tem problema. Isso aí perfeito. É você quem decide, tá? Perfeito. Por enquanto, eu sei que esse está funcionando porque eu fiz o teste. Pronto, gente. Então é isso, tá? Não tem erro. E agora, Marcelo, fala aí pra gente, então, da motivação por trás desse livro, o que é que te levou inicialmente a se interessar pelo estudo da crítica textual? O que foi que veio primeiro? Foi a crítica textual ou foi o Dr. Wilbur Pickering na tua vida? Eu tenho um contato muito estreito com o Dr. Pickering, né? Aqui em Brasília, inclusive, a gente chama ele de Gilberto. É um nome que ele mesmo escolheu para si, já que o Wilbur Pickering é um pouco complicado de pronunciar. Então, aqui em Brasília é Gilberto. Então, ele é um irmão como qualquer outro aqui, com o nome de Gilberto, que eu gosto muito, né? E eu observei que realmente o Dr. Pickering, eu conheço ele há muito tempo, né? Então, eu conheço ele antes mesmo dele chegar às conclusões dele sobre a família 35. Então, eu estava sempre com ele, né? Vendo ali ele fazer os cotejos dele, até que ele fez uma oficina que saiu no YouTube, inclusive, né? Foram 2, só que eu interpretei que assistindo às oficinas, eu não consegui concluir bem por que a família 35 ela continha a exata redação do texto original do Novo Testamento. Eu, inclusive, me estreitei muito com um irmão chamado Carlos Xavier, que eu, inclusive, fiz uma live com ele, e nós dois crescemos junto nisso, né? Nós tentamos nos aprofundar no sentido de, a gente crê que a família 35 ela tem a exata redação, mas a gente precisa organizar melhor essas evidências, né, para que possa fazer sentido para a gente, né? Sob pena da gente usar... Antes de você entrar nessas questões aí mais técnicas, que eu tenho certeza que tem muita gente que ainda não sabe bem o que é isso, eu queria que você explicasse... a gente vai chegar nessa questão aí da família 35 e tudo mais, mas fala assim, o que é a crítica textual? Como foi que você começou a se interessar por isso? O que foi que veio primeiro? Foi o estudo da crítica textual na tua vida, ou foi porque você conheceu o Gilberto e através dele foi que você soube o que era crítica textual? Fala dessa parte e conta o que é a crítica textual. Foi por meio dele mesmo, né? Porque como eu estou com ele, né? Então eu consigo verificar as diferenças que existem nas Bíblias, né? E nós temos, quando o Gilberto quando o Dr. Pickering fala nas pregações dele, ele cita 90% dos manuscritos dizem isso, 4% dizem isso. Então, costuma ser uma pregação que abarca a parte manuscritológica. Então, hábito, os meus ouvidos estão acostumados a ouvir esse tipo de colocação. E crítica textual é justamente reconstruir um texto. O que é criticar um texto? Criticar um texto é reconstruir o texto. E por que os críticos textuais afirmam que o texto precisa ser reconstruído? No caso específico, a gente está falando do Novo Testamento, né? Então, por que o Novo Testamento precisaria ser reconstruído? Porque os manuscritos do Novo Testamento, eles possuem variantes. Eles possuem variações, que são as variantes. Então, se um manuscrito tem uma palavra e se outro manuscrito tem outra palavra, a gente precisa saber qual palavra que estava nos originais. Então, a gente precisa saber o que estava nos originais. E como a crítica textual ela não sabe o que estava nos originais, ela interpreta que o texto original está perdido, então é necessário reconstruir o texto que está perdido, né?
Porque se os manuscritos são divergentes, como que eu sei o que estava no texto original? Então, é necessário fazer uma reconstrução com base nas evidências para que nós saibamos o que estava nos originais. E essa reconstrução é a crítica textual. Em outras palavras, na época em que os textos do Novo Testamento, especificamente do Novo Testamento, né, foram escritos, não existiam as tecnologias de hoje, né, de reprodução, replicação, tudo era feito à mão. É por isso que todos os textos, tanto os originais como os que foram copiados, são chamados de manuscritos, e esses manuscritos foram sendo produzidos ao longo aí de 1.500 anos, aproximadamente, até a invenção da imprensa, né, quando se pensou em imprimir o Novo Testamento grego, né? Então, quando chegou no momento da decisão de se reconstruir esse Novo Testamento grego, eles foram atrás dos manuscritos para ver qual seria esse texto original, né? E daí surge essa crítica textual. Seria isso? Isso. Eu só vou fazer a distinção que quando a gente está falando dos primeiros documentos, apesar deles também serem escritos à mão, portanto, são manuscritos, esses primeiros, como eles foram escritos pelos próprios autores, a gente chama de autógrafo. Sim. Então, os primeiros documentos, apesar de serem manuscritos, a gente chama de autógrafos. Os manuscritos que foram cópias desses autógrafos, a gente chama de manuscritos. Claro. Eu me refiro ao fato de ter sido escrito à mão, né? E não o fato de ter sido escrito pelo autor. Porque eu sei que, tecnicamente, tem a distinção do autógrafo, que é escrito pelo autor, não necessariamente os primeiros, né? Porque depois do autor, o segundo também está entre os primeiros, mas é diferente. Mas aí o segundo já seria manuscrito, né? Isso. O autógrafo aqui seriam os primeiros. O Paulo não teria sido escrito à mão? Sim, eles são manuscritos também. Só que, por serem escritos pelos próprios autores, a gente costuma chamar de autógrafo, não de manuscrito. Por questões didáticas, né? Isso. Por questões didáticas. É uma classificação, exatamente. Isso. Sim, claro. Por exemplo, pais da igreja. Pais da igreja também foram escritos à mão. Só que a gente não chama de manuscritos, apesar de terem sido escritos à mão. A gente chama de pais da igreja. Dá um nome diferente. A crítica textual só chama de manuscritos as cópias realmente quando o autor queria copiar Bíblia. Se ele queria simplesmente copiar para leitura pública, aí a gente chama de lecionários. Então, tudo que é escrito à mão é um manuscrito. Se eu pegar um papel agora e escrever à mão, esse papel vai ser um manuscrito. Mas a crítica textual chama de manuscrito os documentos que foram copiados no afã de produzir o texto bíblico. Entendi. Perfeito, entendi. Perfeito. Então, quando surgiu o momento da impressão desse texto, que até então não tinha impressão, era tudo escrito à mão, né? Aí eu te pergunto, foi então quando surgiu a crítica textual, a necessidade dessa análise no texto para poder reconstruir o que realmente estava escrito? Esse vídeo que você mostrou, né, que eu estava lá em Wittenberg, na Alemanha, ele é muito interessante justamente por isso. Porque quando Lutero, né, defendeu sola escritura, né, quando a Reforma Protestante defendeu que é somente as Escrituras, a Contra-Reforma, né, que foi a resposta do catolicismo romano, perguntou, tá, é somente as Escrituras, mas qual é a sua Escritura? E por que o catolicismo romano perguntou qual a sua Escritura? Porque no Vaticano não tinha dois manuscritos sequer iguais só nos evangelhos. Ou seja, se você pegar só nos evangelhos, não tinham dois manuscritos que eram iguais. Então tá, é somente as escrituras? Então, qual é a sua escritura? Então, houve o problema de se definir, desde o começo, né, desde a Reforma Protestante, o problema de se definir qual que era a escritura que estava-se em defesa, né? Sola escritura. Nós cremos somente em uma escritura, mas qual é a sua escritura? Então, a Reforma lidou com isso, e naquele tempo eles não tinham subsídios, né, para responder essa questão. Você só tem manuscritos, e esses manuscritos eles possuem variantes textuais, e manuscritos... E você faz o que com essas variantes, já que elas existem? Então, o texto de Erasmo, né, que foi o texto recebido, que foi o texto da Reforma Protestante, ele foi adotado muito mais como uma questão de fé, né, que aquele texto era o texto original, por uma questão de evidências.
Só que o texto de Erasmo, né, que é o texto recebido, ele foi um texto que se baseou em manuscritos bizantinos, e por essa razão, o texto de Erasmo é um excelente texto. Bizantino então, é período, Marcelo? Bizantino vem do nome do Império Bizantino. Só que os manuscritos bizantinos são aqueles que constam assim, na maioria esmagadora dos manuscritos. Porque, no caso, o Império Bizantino, ele era uma região, né? Que era a região onde esses manuscritos estavam, estavam, né? Então, como a localização essa região geográfica é a região do Império Bizantino, então esses manuscritos, eles são chamados de manuscritos bizantinos. Tá. Que é aquela região ali no nordeste do Mar Mediterrâneo, ali na Turquia, Grécia. Então, esses manuscritos são os manuscritos bizantinos. Esses manuscritos, eles são a grande maioria. Então, você está falando aí de 90% a 95%. Você fala quantidade? Exatamente. Esses são os manuscritos bizantinos. Então, devido à região geográfica, eles foram chamados de manuscritos bizantinos, e eles são a esmagadora maioria, de 90% a 95%. E quantos são ao todo? 5 mil, 6 mil? Tem mais de 5 mil, né? Eu não sei o número exato, né? Mas é uma quantidade imensa, né? E esse número, ele até... como é que eu posso me expressar? Esses manuscritos, como a gente vai ver nessa live, eles são desprezados. Então, apesar da gente falar que eles são em um número grande, mais de 5 mil, na verdade, a gente se gaba porque nós temos muitos manuscritos do Novo Testamento, mas eles não são usados, eles são descartados pelo mundo acadêmico. Então, o mundo acadêmico não dá confiança para eles. Tá, mas 5 mil seria o total de manuscritos, não somente os bizantinos. Seriam os manuscritos... seriam um total de manuscritos. É porque os outros alexandrinos é pouca coisa. É de 1 a 2%. É um percentual muito mínimo. E os manuscritos que eles utilizam mesmo não chega nem a 15, se bobear. Eles se apegam a pouquíssimos manuscritos, cabendo na mão. Então quer dizer, Marcelo, que essa designação de manuscritos bizantinos, ela não tem relação nenhuma com o período, a datação desses manuscritos, não, né? Não tem nada a ver com isso. Não, ela tem com a região geográfica. Entendi, a região do Império Bizantino, né? Isso, essa região geográfica é a região, por exemplo, os manuscritos alexandrinos, é a região geográfica do Egito. Tá, da Alexandria, entendi. Agora, isso também significa que... Isso não quer dizer que você não pode ter um manuscrito em outro local, porque as pessoas levam os manuscritos. Mas os manuscritos que têm predominantemente aquela característica, daquelas variantes, eles são manuscritos daquele local. Certo, porque então, já foram identificados, né? Isso, então se você pega, por exemplo, em um manuscrito alexandrino, que tem aquele tipo de letra típica de manuscritos bizantinos, então você identificou o manuscrito alexandrino com leituras bizantinas. Entendi. Perfeito? Mas isso tem a ver com a região geográfica. Certo. Então quer dizer que entre os manuscritos bizantinos, a gente vai encontrar manuscrito, sei lá, do 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º século, não importa a data do manuscrito, ele vai ser chamado de bizantino porque está ali naquela região, seria isso? Isso, mas aí é que mora o problema, né? Porque apesar de você poder encontrar, os manuscritos bizantinos normalmente são mais tardios. E eles são mais tardios porque a região geográfica onde eles estavam tinha umidade, então você tinha muitos insetos, você tinha mofo. Lá o pessoal falava grego. Quando você fala grego, você usa manuscrito grego. E quando você usa o documento se desgasta, o documento se destrói. Então, por essas razões, os manuscritos bizantinos, eles sofreram muito desgaste com o uso, o clima, e essas coisas fazem com que esses manuscritos sejam destruídos. Por exemplo, se alguém tá com o manuscrito na mão e cai uma vela em cima, ou os manuscritos estão guardados e pega fogo no mosteiro, enfim, você tem vários problemas que fazem com que os manuscritos eles sejam destruídos. E, por essa razão, não tem manuscritos bizantinos tão antigos. Perfeito? Tem um ou outro ali que você vai encontrar no 5º século, mas a gente coloca até uma tabelinha no nosso livro aqui, que eu teria que estar aqui com ela aberta, que eu mostro aqui a datação dos manuscritos. Eu não estava preparado aqui para responder essa colocação, então eu não sei exatamente a página que ele vai estar.
Tranquilo. Mas eu acabei de achar. Quais são os manuscritos mais antigos da massa bizantina? Eu tenho aqui o Códex W, que a academia coloca no século IV, mas o Dr. Pickering entende que é do século II, pela localização. Tem o Códice 026, que é o quê? O Códex A, que é do V século, né? O Códex 022, 023, 024, 027, 042, que aí já é do VI século. O Códex 0211, que é do VII século. O Códex Então, 07, que é do... Na consideração do Dr. Pickering, o bizantino mais antigo seria do século II, né? Isso, que a academia diz que é do quarto. Tá, o que é que ele Exatamente. compõe? É um códice também? É um códice, exatamente. É E um ele tem o códice. que? Tu sabe? Não, o conteúdo não. É Tá, porque tudo a bem. diferença básica assim, entre um códice, né, que seria os documentos encadernados, dos papiros, que é basicamente o que se fala, né? É porque o papiro ele é fragmentário. Como o papiro ele é feito de um material diferente, que ele é feito de junco, no caso, que é o papiro, então o material dele é pouco resistente. Sim. Então ele tinha a vantagem de ser mais barato, era mais fácil de se produzir, em compensação durava pouco. Já o pergaminho, que é couro, ele tinha a desvantagem de ser mais caro, já que é a pele do animal, em compensação ele durava bem mais. Entendi. Então mais caro durava mais. Então sempre quando você tem papiro, normalmente o papiro ele só tem um fragmento, porque como o material dele é muito frágil, então não resistiria ao tempo. E todos os códices são em pergaminho? Marcelo? Todos os códices? Sim, sim. Eu nunca nem questionei isso, né? Porque era uma questão de lógica, né? Porque para durar, ele tinha que estar em couro, né? Para durar, ele tinha que estar em couro. E durar algo encadernado só pode ser em couro, entendeu? Então, o que eu estou te respondendo é baseado na lógica, né? Do meu entendimento. Entendi. Não é uma coisa que você tenha visto mesmo, né? Não é uma coisa que eu tenha lido em algum livro. Porque os papiros, eles têm um material muito frágil. Então, colocar os papiros em livros assim não seria algo tão tranquilo. Perfeito? Entendi. Tá. Perfeito. Então, Marcelo, aí você conheceu o estudo da crítica textual através da influência do Pickering, do Dr. Pickering, com certeza. E aí você começou a gostar do tema, a estudar, a mergulhar no assunto, né? Isso. E o que é que isso mudou assim na tua vida, no teu estudo da Bíblia, do Novo Testamento? Como é que isso te influenciou? Eu tive algumas decepções, né? E outras coisas legais. A decepção foi na parte da academia, de ver que muita coisa talvez é manipulada, talvez, né? Enfim, os créditos são muito dados para aquilo que interessa à academia, né? E a parte boa, né, foi ver que existe alguém nesse mundo que defende a preservação do texto do Novo Testamento. Porque hoje, nos seminários teológicos, essa ideia é uma ideia ultrapassada. Hoje nem se fala mais em texto original. Hoje se fala em texto inicial, porque eles perderam a esperança de se encontrar o que seria os originais. E eles no caso, a gente está falando da redação, né? Porque, obviamente, o documento, né? O papel que foi escrito, o documento, ele já foi embora há muito tempo. Então, a gente está querendo saber o que estava escrito. Então, eles perderam a esperança de se encontrar o texto original. Por que eles perderam a esperança? Porque os manuscritos que eles mais gostam, eles são muito diferentes entre si. O número de erros, de contradição, é muito elevado. E como esses manuscritos, eles são os manuscritos que a crítica textual mais gosta, porque são mais antigos, então já não tem mais esperança de se encontrar o texto original. Então essa é a parte decepcionante. A parte apaixonante é que a partir do momento que você olha para os manuscritos da família 35, que são manuscritos de tradição bizantina, você observa que existe uma linha de transmissão, e é a única linha de transmissão que vai de Mateus até Apocalipse, que abarca de 16% a 18% dos manuscritos que existem, com muita coesão e coerência, com muita harmonia entre os manuscritos. Então, você observa que houve uma linha de transmissão que permitiu que a exata redação do texto original do Novo Testamento fosse preservada.
Mas para você entender isso, é necessário que se dê atenção a esses manuscritos. Porque se ficar só com aqueles manuscritos mais antigos, que aí você tem aí meia dúzia de manuscritos, como eles têm muitos conflitos, como o texto deles é péssimo, né? Muitos erros e muitas contradições, então simplesmente não se sabe o que estava no texto original. E que textos mais antigos seriam esses que você diz que o pessoal os que eles dão mais valor é o Códex Vaticano, que é chamado de Códex B. Aí já é um códice, né? É um códice extenso, tem quase todo o Novo Testamento. Tem o Papiro, que é o P75, tem o Códex Sinaíticos e tem o P66. Esses são os mais importantes. Tem o Códex Alexandrino, né? Tem vários outros. Mas esses 4 são os que eles consideram os mais importantes. Tá, deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. Diga. Só tirar uma dúvida. Quando você fala assim, tem o Vaticano, tem esse, tem aquele, seria um documento ou é tipo, sei lá, 5 exemplares desse documento? São 5 volumes, 5, entendeu o que eu estou perguntando? Não. Ou não, um documento... é um livro, isso, é um livro, né? Porque no caso, se você pegar o Códex, né? Ele é em formato de livro. Então é encadernado. Então, é um só ou são vários do mesmo documento, do mesmo texto? É um só? Não, é um só, exatamente. Se eu compreendi bem a sua pergunta, a gente fala que esses manuscritos não têm pai nem filhos, por quê? Porque nós não sabemos qual foi o manuscrito que foi utilizado para fazer esse códice, e ninguém utilizou esse códice para fazer cópia. Entendi. Então, eles não têm filhos. Então, uma pergunta importante, já que é único, né? Ele é datado em que século? Esse aí, isso é outra coisa interessante, porque como a academia gosta daquilo que é mais antigo, então a gente não vê muito interesse em se fazer o teste do carbono 14 nesses manuscritos. Não fizeram? Eles não fizeram. Não pode fazer, né? Ou seja, depois tem que consultar aí os doutores para saber o motivo. Mas não fizeram o teste. Como é que eles fazem uma adaptação de documento desse, Marcelo? Eles olham o tipo de letra e tentam fazer uma aproximação. Entendi. A paleografia, é isso? Isso. A aproximação que eles fazem é do século IV, né? Só que ninguém sabe. Só de eu falar que a datação é feita em séculos, você já tem aí 100 anos de margem de erro, né? Então, assim, a gente... mas como os grandes eruditos não questionaram isso, como, por exemplo, o John William Bergen, então a gente está trabalhando isso como sendo uma verdade. Mas é muito curioso eles não quererem fazer algum teste que mostra a datação desse manuscrito, já que você tem pleno espaço no manuscrito para se retirar um pequeno pedaço sem que isso afete o texto. Mas parece que não tem interesse acadêmico em realizar isso. Nunca foi feito? Já que se fizer e o códice não for tão antigo quanto eles acham que o códice aí ele já perderia o valor. Então o códex... Entendi. Mas aí... Entendeu? Então... Claro, claro. E aquela história do palimpsesto, o que seria e se aplicaria nessa questão aí? Se fosse um papel mais antigo, né, um papiro mais antigo com um texto mais recente, não poderia acontecer isso? Palimpsesto, a gente... eles dão menos credibilidade ao palimpsesto, porque como é um códice que foi raspado e escrito em cima, né? Isso pode prejudicar tanto ler o manuscrito, né, como se ele foi raspado, porque ele foi raspado. Existem questões envolvidas nisso. Mas o palimpsesto, ele quer dizer simplesmente que o manuscrito que foi utilizado, ele foi raspado e reescrito. Então, é um couro reaproveitado. Tem um palimpsesto aqui, que eu estou até me esquecendo o nome dele, que ele, inclusive, me parece que foi até o número da besta que foi encontrado nele com 616. O Ephraim Rescriptus, achei. Pronto. Ephraim Rescriptus. O Ephraim Rescriptus é o único assim, palimpsesto que eles colocam como com essa relevância toda, né? E por ser palimpsesto, a gente vê que a coisa não é tão boa, né? Pela maneira como ele foi produzido. Mas eu já me lembrei aqui, é o
Ephraim Rescriptus. Tá, então, para eles, o que importa é a antiguidade. Se o texto é bom, se o texto é ruim, isso aí não é levado em consideração no sentido de você olhar o texto se o manuscrito é bom. Ou seja, se esse manuscrito é antigo e se esse também é antigo, então esses dois são bons. Tá, mas peraí, o texto é diferente. Marcelo, minha pergunta é o seguinte, porque aí, então, a gente encontra duas coisas que podem ser antigas, né? Uma é o lugar onde é escrito o texto, né? Que pode ser o pergaminho, um papiro, né? Até através dessa questão aí do palimpsesto, e o texto em si que é passado para lá, né? Quando você fala o que eles acham que o antigo é bom, é o antigo o quê? O documento ou o texto que vai naquele documento? O documento. Como o texto está nesse documento, logo o texto é antigo. Isso é pressuposição, entendeu? né? Pressuposição. Porque total o texto pressuposição. Ser escrito num pergaminho novo, né? Isso. Mas aí, esse documento novo, ele só seria bom porque o texto dele é antigo. Exato. Entendeu? Como o texto dele é antigo, então ele é bom. Ou seja, todos os documentos que teriam uma informação, um texto mais semelhante com o que está nos documentos antigos, seriam os manuscritos valorizados. Isso ou seja, na visão deles. Critica, né? Na visão que eu critico. Porque os manuscritos são tão ruins, no sentido de que o texto deles são ruins, são divergentes, são cheios de variantes, lotados de variantes. Codex V and its Allies, Herman C. Hosker, ele fez um cotejo desses manuscritos e encontrou mais de 3.000 variantes textuais só nos evangelhos. Então, como que um manuscrito com mais de 3.000 erros só nos evangelhos pode ser um manuscrito bom? Percebe-se, portanto, que não é o texto que vai determinar para eles se o manuscrito é bom. O que vai determinar para eles é a datação do manuscrito. Se o texto é antigo, então é bom. Aí tem a questão de por que tem que ser antigo. Porque eles inventaram que houve uma recensão. Entendeu? Recensão é a palavra técnica. Recensão é a palavra técnica para revisão. Eles falam que houve uma revisão do Novo Testamento. Mas eles não apontam quem fez, quando fez, onde fez. Esse argumento veio de Hort, da teoria de Hort, e depois ele foi repetido por Van Soden. Só que eles não dizem quem fez, quando fez, onde fez. Então eles falam, não, os manuscritos bizantinos são tardios porque eles foram frutos de uma revisão. Só que essa revisão, quem fez, onde fez, quando fez? Então quer dizer o seguinte, pelo que eu estou entendendo, os bizantinos eles não têm muitas variações nos manuscritos entre si, são bem mais harmônicos, exatamente. Principalmente a família 35. Então, por causa disso, aí o Hort e o outro alemão aí que você falou, supõem que a razão dessa harmonia é porque eles foram revisados, e aí não tem tanta variação. Sofreram uma revisão, exatamente. Exatamente. E você acredita que não, que a razão de eles não terem variações é por causa de quê, Marcelo? A gente nega que essa revisão tenha ocorrido simplesmente porque é impossível você ter uma revisão do Novo Testamento inteiro feito por uma imposição de uma autoridade eclesiástica sem que isso deixe qualquer rastro histórico. Se isso tivesse acontecido, algum rastro histórico teria. A gente sabe as revisões da Vulgata, sabe da Septuaginta, por que não saberia do Novo Testamento? Então você tem uma revisão neotestamentária por imposição eclesiástica, sem que você tenha nenhuma informação histórica sobre quem fez, quando fez, onde fez, como é que foi, não sabe nada. Então, obviamente, Hort, quando ele deu esse argumento, ele deu de forma temerária. Ou, nas palavras do Pickering, ele mentiu. Então, assim, nessas palavras duras, assim, eu jogo a bola para o Pickering. Nas palavras do Pickering, ele mentiu. E segundo o Pickering, ele mentiu, porque ele não cria que Jesus era Deus, nem que a Bíblia era inspirada. Então, tudo bem. Então, esse foi e ele queria acabar com o texto recebido, que era o texto da época, né?
Então, ele argumentou que, no texto dele, que hoje é seguido apenas pelas testemunhas de Jeová, que é o texto de Hort, que o texto dele, somente a milésima parte estaria em dúvida. Hoje nós vemos claramente que isso não procede. Aí as pessoas falam que Hort já está superado. Só que a gente vê que Hort não está superado, porque as pressuposições e os argumentos dele são usados. Só que o nome dele é que é omitido. Mas tudo que ele prega, que é a leitura mais curta, a leitura mais difícil, tudo isso veio de Hort, com base na escola alexandrina de crítica textual. Então, o nome dele é omitido, mas as pressuposições dele, e uma é essa, que é a pressuposição da recensão, da revisão, isso tudo é falso. Perfeito? Tá. E aquele então, texto a gente prega que o manuscrito bizantino, eles não são antigos, no sentido de que o material usado não é antigo, justamente porque lá se falava grego, na região do Império Bizantino se falava grego, então os manuscritos eram usados, isso gera desgaste, né, já que nós sabemos que livros que são usados são desgastados, são destruídos, e livros que são usados sofrem acidentes e tudo, e o próprio clima faz com que eles sejam destruídos. Por essa razão é que nós falamos que os documentos não são antigos, mas o texto é antigo. Entendi. Porque se pressupõe que esse texto veio da época dos apóstolos, né? A gente está dizendo que o texto é antigo a ponto dos apóstolos, né? Ou seja, é um que remete aos autógrafos. Exatamente. Sim, exatamente. Aí, outra pergunta que eu queria te fazer. Qual é a ligação que tem com esse Hort daquele texto grego chamado Nestle Aland? Qual é a ligação? O texto de Nestle Aland, né? Que é o texto utilizado hoje. Nestle Aland hoje utiliza o mesmo texto que é o texto das Sociedades Bíblicas Unidas, que é seguido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Esse texto, ele não seguiu de maneira tão... porque qual foi o códex que Hort adotou? Adotou o Códex Vaticano. Ele tem esse nome de Vaticano porque ele está lotado na Biblioteca do Vaticano. Então, Hort adotou o Códex Vaticano. Já o texto de Nestle Aland adotou temperos, digamos assim, né, mitigações a esse Códex Vaticano. Então, ele sofreu influências de outros manuscritos alexandrinos. Então, ele não seguiu de uma maneira tão servil ao Códex de Hort, ao Códex Vaticano. Tá. Só que como eles interpretam que o Códex Vaticano é muito bom, então eles utilizam muito. Mas tem mitigações. O único que ficou com esse texto de Hort mesmo foram as testemunhas de Jeová. Então, o texto de Nestle Aland, que é o pessoal lá de Münster, né, que são, digamos que, as grandes cabeças pensantes, eles seguem esse texto, que é o texto de Nestle Aland. Perfeito, que seria o texto dos ecléticos. Sim. Essa seria a ligação. Essa seria a ligação. Seria esse o texto que o Wilson Paroski segue também? É o texto que o Wilson Paroski segue. Tanto é que o Wilson Paroski nega que a perícope seja inspirada e que o final de Marcos seja inspirada. Nós afirmamos que a perícope é inspirada e nós afirmamos que o final de Marcos é inspirado. E eles tiram, por exemplo, o final de Marcos, porque no Códex Vaticano não tem, né? São 2 manuscritos antigos. Só que o Códex Vaticano tem uma coluna em branco nele. Então, assim, eu observei que aí você, remetendo à sua pergunta inicial, eu não vejo tanta honestidade acadêmica na hora de abordar esses assuntos. Quando eu, por exemplo, ouvi os argumentos dos ecléticos, eles praticamente não citam os argumentos que os defensores do texto bizantino utilizam para afirmar a inspiração, né? Eu vi, por exemplo, um argumento do Wilson Paroski, que ele falou, é óbvio que os manuscritos mais antigos são os melhores. Peraí, é óbvio por quê? Ele não explicou, por exemplo, que os manuscritos mais antigos têm um texto muito divergente entre si. Então, como que eu vou dizer que 2 manuscritos que têm textos bem diferentes podem ser igualmente chamados de bons ou de melhores? Isso não fica claro. A gente não vê na argumentação deles. Entendeu? Quando alguém colocou o Dr. Daniel Wallace na parede, em uma pregação que ele tem no YouTube,
ele falou que a maioria desses erros são erros de ortografia. Então, para ele, isso não faz tanta diferença assim. Mas, quer dizer, você percebe que não existe uma abordagem do tema. Eles só falam quando são questionados e, ainda assim, eles colocam como se fosse um assunto de menor relevância. Entendeu? Entendi. Que tem menos relevância. Eles não explicam, peraí, se os manuscritos mais antigos estão em constante contradição, então como que eles podem ser chamados de melhores? E o principal argumento do Dr. Pickering em relação a isso é que todo mundo reconhece que as maiores tentativas de corrupção do texto do Novo Testamento se deram nos 2 primeiros séculos. Então, foi nos 2 primeiros séculos que eles tentaram mais corromper o texto. Então, você tem garantia nenhuma que manuscritos do 4º século sejam bons só porque são antigos. Porque eles são posteriores às tentativas. Então, nem por esse argumento. Então, eu queria fazer uma pergunta, seguindo essa lógica. Se os mais antigos são os que sofreram mais tentativa de corrupção para defender doutrina, alguma coisa assim, etc. e tal, como esse texto que seria fiel, que não teria sofrido corrupção, conseguiu passar por cima do 1º e do 2º século e chegar na época bizantina preservado? Ele não existia também no 1º século? E se existia, tem algum fragmento do 1º e do 2º século do texto bizantino? Entendeu? Sim, e esse é o grande problema da crítica textual. É a falta de manuscritos antigos, seja do lado dos ecléticos, seja do lado do pessoal do texto bizantino. Porque você simplesmente não tem manuscritos do 1º e do 2º século. Tirando um ou outro fragmento, mas fragmento é aquela história. Se eu tenho um fragmento, o que isso prova? Isso prova que aquela leitura existia naquele momento. Mas eu não posso dizer que o manuscrito era bom ou que o manuscrito era ruim. Eu simplesmente não tenho informação sobre aquele fragmento. Então, como nós não temos manuscritos muito antigos, então tanto a vertente do texto bizantino quanto a vertente do texto eclético teria esse problema. Entendi. Então, assim, você teria... desculpa. Não, vá à vontade, continue. Então, nós dois temos esse problema. Nós dois não, né? Essas 2 vertentes, que hoje são as que dominam. A do texto bizantino e a do texto alexandrino. Só que a do texto alexandrino são pouquíssimos manuscritos e em constante e profunda divergência. A do texto bizantino é a esmagadora maioria dos manuscritos, você tem de 90% a 95%, e eles estão em harmonia. E a família 35, que seria uma vertente mais fiel ainda dentro do texto bizantino... O que é família? Primeiro, por que essa designação? Família e por que 35? Explica isso aí. Perfeito. Família é a designação acadêmica que eles dão quando você reúne um grupo de manuscritos que possuem as mesmas variantes. Variantes, então, né? Isso. Esse esqueleto de variantes é chamado de perfil. Então, quando você organiza manuscritos que possuem as mesmas variantes, você encontra as famílias ou linhas de transmissão. E para você identificar as famílias, então, você tem que pegar a lista dessas variantes. A lista dessas variantes é o perfil. Então, é por meio do perfil que você identifica as famílias de manuscritos. Isso é uma convenção, né, Marcelo? Eu chamo de 35 porque eu já descobri 34, aí a próxima é 35. Seria isso? Não, 35, na realidade, é porque as famílias são chamadas pelo manuscrito que foi catalogado. Então, vamos supor, se eu cataloguei o manuscrito que levou o nome de 1, cataloguei o manuscrito que levou 2, cataloguei o manuscrito que levou 3. Aí você vai pegar o menor número, por uma questão de economia de espaço e tinta, e vai chamar a família daquele nome. Então, em tese, a família 35, hoje a gente já tem 393 manuscritos identificados como da família 35, então o 35 seria o menor número. Só que não é o 35 que é o menor, é o 18. Então a família 35 deveria se chamar família 18. Mas por que o Dr. Pickering mudou para 35? Que é porque, como os manuscritos foram copiados livro por livro, o minúsculo 18 ele é de uma família diferente no livro do Apocalipse. Então ele segue a família 35, mas ele foge no Apocalipse. Já o 35, só em Apocalipse.
Já o 35, ele é fiel desde Mateus até Apocalipse. E como o segundo erudito que eu te falei, Herman van Soden, como Van Soden afirmou que a suposta revisão ela seria do século XII, e esse minúsculo ele é do século XI, então não tem como você ter um manuscrito anterior à própria revisão. Se a revisão foi feita aqui, como que o manuscrito existia antes? Então o Dr. Pickering interpretou que esse manuscrito em si, ele já solapava a ideia de que houve uma revisão do texto da família 35, entendeu? Que Van Soden chamou de KR. Ele chamou de Koiné revisado, porque ele interpretou que era uma revisão. Então ele chamou de Koiné revisado, que para a gente é a família 35. Então ela deveria se chamar família 18, mas o Dr. Pickering interpretou que o minúsculo 35 representava melhor a família. Por causa da questão de Apocalipse, né? Porque segue tudo e ela é anterior à revisão que Van Soden alegou que existia. Se ela é anterior à revisão, como que ela foi resultado da revisão? Tá, porque é do século XI, então. É isso? Se ele é do século XI e a revisão aconteceu no século XII, como que o manuscrito existia antes da revisão? Obviamente, a revisão nunca existiu. Certo, perfeito. Então, foi um argumento para mostrar que a revisão nunca existiu. A massa bizantina não é fruto de nenhuma revisão, de nenhuma recensão. Perfeito. Aí, o que seriam as principais, quais seriam as principais variantes dessa família 35? Tu tem alguma assim que tu lembre, que tu acha interessante comentar? Não, é porque ela é muito coesa, né? A família 35. Então, ela é a única família, você não encontra outra, que vai de Mateus até Apocalipse. A coesão dela é muito boa. Aí, quando o Dr. Pickering ele encontra uma divisão na família, são 84 divisões que ele encontrou, aí ele utiliza os critérios da distribuição geográfica, dos melhores manuscritos, né, e da leitura que mais se adequa ao contexto. Mas, quer dizer, você vê que você encontra na família 35, 84 divisões no Novo Testamento todo. Já o texto crítico eclético... Essas divisões seriam o quê? Seriam as variações? É porque quando você pega todos os manuscritos, né, eu vou dar um exemplo aqui bem simplesinho, só para facilitar o entendimento. Se 4 manuscritos dizem uma coisa e um diz outra, quem está certo? Seria o 4 manuscritos, perfeito? Isso funciona somente se o número for muito grande. Ou seja, 1.700 contra 5, entendeu? Porque se a divisão for forte, for tipo 4 contra 3, aí contar manuscritos já não parece ser um critério seguro para se identificar o texto original. Já começa a ser algo... A divisão é isso, é quando alguns manuscritos... Exatamente. Quando alguns manuscritos têm uma variante e outros manuscritos têm outra variante. No caso dos manuscritos alexandrinos, tem divisão o tempo todo, em tudo quanto é capítulo da Bíblia. Tanto é que eles falam... É porque a gente estava concentrado aí na família 35 agora, né? Na família 35 são pouquíssimas as revisões dentro do Novo Testamento todo, desde Mateus até Apocalipse. Tem poucas variantes. Pouquíssimas variantes. Pouquíssimas. Obviamente, quando a gente fala em pouco ou muito, a gente tem que ter um ponto de referência, né? Porque às vezes alguém pode achar que uma variante no livro de Mateus é muito, entendeu? No nosso ponto de referência, é o que o mundo acadêmico usa, que são as variantes do texto alexandrino. Perfeito? Então, por exemplo, por causa de uma letra, o Dr. Pickering não diz que ele tem uma cópia perfeita do livro de Mateus. Entendeu? Então, assim, quer dizer, você não ter uma cópia perfeita do livro de Mateus, ou seja, uma cópia que corresponde ao arquétipo da família, por causa de uma letra, pra gente isso é pouco demais. Entendeu? Agora, para quem não conhece crítica textual, pode falar, uma letra? Eita! Mas e agora? Entendeu? Então, quando você está mergulhado no ambiente da crítica textual, e que você vê que aquilo que é considerado melhor está abarrotado de variantes, você vê que 84 divisões no Novo Testamento todo, isso é nada. Isso é nada. E essas divisões, então, são quando os manuscritos, alguns têm uma variante e outros têm outra. No caso do Dr. Pickering, ele pegou todas essas variantes, colocou qual que é a escolha que ele fez, colocou qual que era a outra escolha e explicou, fundamentou o motivo dele ter escolhido aquela em detrimento dessa.
Sim, Ou seja, exatamente se você pega o trabalho do Dr. Pickering, você tem como saber quais seriam as possíveis mudanças que poderiam ocorrer no futuro caso o número de manuscritos fosse cotejado e descobrisse que ele deveria mudar de ideia. Coisa que não tem como fazer no texto alexandrino. Então, dentro da família 35, existem 84 variações, é isso? E 84 divisões significativas. Não são variações, são divisões significativas. Seria divisão. Não, é porque quando você fala em variante, eu posso ter uma variante isolada. E se essa variante ela é isolada, ela não tem relevância. Por exemplo, no final de Marcos, não é o caso da família 35, né? Mas só para você ver o quadro geral. Se você tem 1.700 manuscritos dizendo uma coisa e 2 dizendo outra, essa é uma divisão significativa? A gente interpreta que não. Isso é nada. Isso é uma variante, existe a variante, mas o quadro é tão discrepante, quer dizer, é 99,9% de um lado contra 0,1%. Então, isso não é uma divisão. Divisão é 40% de um lado e 60% para o outro. Isso é divisão. Entendi. Entendeu? Aí, agora, então, quando você tem 98% contra 2%, isso não é divisão. Está claro que se 90%... Essas 84 divisões que você fala que existem dentro da família 35 são só na família 35, né? Não está sendo... Nós separamos a família 35, no caso do Dr. Pickering, porque ele identificou que essa família era a família ou linha de transmissão que Deus utilizou para preservar o texto dele, já que não existe outra família. Então, ele trabalhou com os manuscritos dentro da família para tentar produzir um arquétipo. O que é o arquétipo? É você verificar o consenso dos manuscritos nos locais. Então, se os manuscritos estão em consenso em relação a Mateus, pronto, fechamos o arquétipo de Mateus. Se os manuscritos estão em consenso em quase todo Marcos, então quase todo o arquétipo está fechado. Onde não estaria fechado? Na parte em que não há o consenso. É ali que você tem que trabalhar para saber, para identificar critérios e ver qual é o critério que você tem que utilizar para saber qual é o texto original. Perfeito? Então, com base nos manuscritos em geral, você tenta formar o arquétipo. Só que os manuscritos, para serem analisados, eles precisam ser cotejados. É por meio do cotejo que essa análise empírica... Inclusive, você pode explicar o que é cotejamento também. Cotejar é você comparar um manuscrito com um texto base. Então, eu tenho um texto base aqui. Então, eu vou comparar esse texto base com outro manuscrito. Aí, as diferenças, eu vou anotando. Eu vou anotando as diferenças. Então, isso eu estou cotejando. E o local onde eu anoto essas diferenças se chama aparato crítico. Certo. Então, as diferenças vão estar no aparato crítico. Como o mundo acadêmico só dá atenção para os manuscritos mais antigos, então ninguém nunca fez os cotejos necessários da massa bizantina. Entendi. A única pessoa até hoje no mundo que cotejou uma família inteira assim, extensa toda, foi o Dr. Pickering. Outros cotejam trechos isolados, como a passagem da mulher adúltera, como o final de Marcos. Pegam trechos isolados e fazem um cotejo completo. Entendi. Aí você tem referência. Agora, se você não tiver esses cotejos completos, o resultado global passa a ser prognóstico. Como esses manuscritos tiveram esse resultado, provavelmente o resto também vai dar. Mas isso é prognóstico, isso é perspectiva. Nós não sabemos. Tá. Aí, no caso desse livro que vocês escreveram aí, né, juntos, o que é que vocês apresentam no livro? Do que é que o livro trata? Quantas páginas ele tem? Me conta um pouco do desenvolvimento aí do livro. Perfeito. O livro, eu gostaria muito de fazê-lo curto, né? A ideia era fazer um livro fino, porque livro fino facilita o público a ter mais interesse pela obra. Então, o livro mesmo, ele não é tão grande, não. O livro, o conteúdo do livro, ele tem aí em torno de 180 páginas. Que é aqui, né? 180 páginas. O resto
são só os apêndices que provam, que atestam aquilo que foi dito. Então, o nosso propósito no livro aqui, a gente esclareceu que existe o problema, a gente explicou variantes textuais problemáticas, né? Que inclusive algumas já tem até vídeos meus no YouTube, como Galileia, Galileia, e vem outro Judéia, ou seja, erros. Jesus diz que não vai à festa, e daí 2 versículos está Jesus na festa. Então você mostra os problemas, aí você mostra os colchetes que existem na Bíblia, você mostra os esclarecimentos que as Bíblias dão, falam alguns, muitos, sem dar informação. Então a gente mostra o problema que existe. E a gente mostra qual é a solução que é dada e com base em quais evidências. Então é isso que o livro faz. Eu não conheço nenhum livro que tenha mostrado as diferenças textuais assim, para que o leitor consiga definir realmente aquilo que ele pensa. Porque, por exemplo, você pergunta, crítica textual, que diferença faz? 99% do público vai falar que nenhuma. Entendeu? É isso que a gente ouve por aí. Só que o que a gente fez? A gente pegou os versos que diferenciam uma Bíblia da outra, porque aí cabe a você dizer se faz diferença ou não. Então, se você está lá vendo, ó, essa daqui omite tais e tais versos. Aqui a gente mostra a sucessão de omissões que o texto traz. Aí cabe a você decidir. Se eu tirar o final de Marcos, 12 versos, não faz nenhuma diferença? Se eu tirar a perícope da mulher adulta, para você faz diferença? Se eu tirar o anjo de Jesus, o anjo sustentando Jesus, faz diferença? Se eu tirar lá o tanque de Betesda, faz diferença? Então, o que faz diferença ou não é algo muito subjetivo. Entendi. Para nós, o texto solapa o texto original. Aliás, como veio de Hort, parece que ele foi desenhado para isso. Agora, como a maioria das pessoas não vê isso como relevante, então a gente coloca aqui as diferenças e mostra o motivo que para a gente isso é relevante. Que aí cabe a pessoa decidir. Ô Marcelo, você sabe dizer qual era a linha de fé do Hort? O que é que ele cria? Você sabe dizer se ele era cristão? Como é que é o lado pessoal da vida? O Dr. Pickering, é porque a vida pessoal dele foi escrita pelo filho dele em um livro que se chama Vida, né? Hoje em dia é biografia, naquele tempo era Vida, porque Vida são 2 volumes. Aí era um status pós-morte, como o Dr. Pickering brinca. Então, o filho dele pegou as cartas que ele trocava com o Westcott, que era dupla, né? O Westcott e o Hort. O Dr. Pickering afirma, né? Eu nunca li, eu estou usando as palavras do Dr. Pickering, que Hort não cria que Jesus era Deus, nem que a Bíblia era inspirada. Então, a Bíblia deveria ser tratada... Seria um Bart Ehrman daquela época, mais ou menos assim? O Bart Ehrman, eu conheço ele melhor, então eu posso falar um pouco do Bart Ehrman, né? O Bart Ehrman, ele caiu da fé, infelizmente, mas o Bart Ehrman, ele é um excelente comunicador, e ele tem muito conhecimento. Então, quando você vê os debates sobre Bart Ehrman que tem no YouTube, até no canal dele, você vê que ele tem, de fato, um conhecimento muito forte, e ele joga mesmo na cara das pessoas os problemas das Bíblias, se faz diferença ou não. Então, Bart Ehrman, ele é um excelente comunicador, ele tem muito conhecimento, só que ele segue uma linha que não dá, né? Agora, ele se declarou agnóstico, não foi? Eu sei que ele não é cristão, né? Então, talvez seja, eu não sei qual a linha que ele segue, mas ele não é mais cristão. Ele se declarou agnóstico. Então, assim, quando você vê ele debatendo no YouTube, né, com o livro dele mesmo, Misquoting Jesus, quando ele debate, por exemplo, com o Wallace, ele joga isso na cara de Wallace. Ele fala, mas se as maiores tentativas de corromper o texto se deram nos primeiros séculos, qual a garantia que você tem que os manuscritos mais antigos aí do 4º século possam ser manuscritos bons? Você não tem nenhuma garantia. E a pura verdade. Não tem garantia que os manuscritos mais antigos não tenham sofrido corrupção, porque as maiores corrupções se deram no... E como eles são divergentes, então fica pior ainda. Então, o Bart Ehrman é um excelente comunicador. Para quem realmente quer aprender o assunto, ele é um excelente comunicador. Mas as conclusões que eles chegam aí não são bem-vindas, né? Aí realmente são complicadas. Aí a gente não concorda. Você identifica algum outro especialista dessa área de crítica textual que siga a linha de vocês, a sua e a do Pickering? Tem algum outro que você sugeriria? Algum livro, alguma coisa assim? No caso, né, a gente sugeriria os livros que seguem a linha da massa bizantina, né, que seria o mais próximo do que a gente tem.
Nesse caso, você tem nos Estados Unidos Maurice Robinson, que está vivo hoje, né? Porque Hodges e Forster, né, já faleceram, né? E o William Pierpont também. Então você tem aí o Maurice Robinson, que é o defensor hoje do texto bizantino com a prioridade bizantina. No Brasil, o Paulo Anglada escreveu o livro dele, eu nem estou com ele aqui no momento, mas assim, ele já faleceu também. Então, assim, a gente tem muita dificuldade. É esse nome Qual aí? nome? Eu não consigo ver o nome aqui. Maurice Robinson, isso, exatamente. Tá. Perfeito. Que é da dupla Robinson e Pierpont. Ou seja, o último nome de cada um. Que Perfeito. São justamente o outro que segue a linha Byzantine Priority, a prioridade bizantina, né? Byzantine Priority. Tá. Aí, em português, a gente tem a Bíblia, né? Que é a Bíblia o interlineado do Novo Testamento. Que esse aqui é editora? Hã? Aqui é editora, desculpa, Marcelo. Essa aqui é a editora Vida, né? Não é? Não, não. Eu acho que é aquela... Cultura. Editora Cultura Cristã. Isso. Essa daqui seguiu o texto majoritário. Então, é o que nós temos hoje no mercado de texto majoritário. E qual é a ligação do texto majoritário com o texto bizantino, afinal de contas? É que o texto bizantino seria aquele que segue a grande maioria dos manuscritos. Esse é o majoritário? Esse seria o texto majoritário, porque o objetivo do texto majoritário é se apegar à maioria. Então, ele deseja aqui pegar o que está na maioria dos manuscritos em geral. Então, ele vai, qual que é a leitura majoritária em cada um? Obviamente, ele não conseguiu, seja porque os manuscritos não foram cotejados, né, naquele tempo, inclusive, e seja porque, por exemplo, na perícope da mulher adulta, ele não seguiu o texto majoritário. Mas, como ele foi o primeiro a ter essa ideia, né? Zane Hodges foi o primeiro a ter essa ideia, então o texto majoritário hoje representa a massa bizantina. Então, ele seria o texto que representa a massa bizantina, que é o texto majoritário. O Dr. Pickering estava com Zane Hodges, né? Então, o Dr. Pickering fez parte disso, no Dallas Theological Seminary. Exatamente. O Dr. Pickering fez parte desse trabalho aqui na obra em inglês, né? Sim. Ele, inclusive, foi presidente, né, da Sociedade do Texto Majoritário, só que depois ele saiu porque teve outras convicções, né, enfim, e hoje ele segue apenas a família 35. Tá bom. Mas o texto majoritário e a família 35, eles diferem muito pouco, é coisa de 0,5, então, baseado no perfil da família. Então, esse texto majoritário, ele é excelente, entendeu? Ele é excelente. Nós também não contrapomos o texto recebido, que também é um excelente texto, por seguir manuscritos bizantinos, né? Mas aí o texto recebido ele tem mais problemas, né? Já que ele foi feito em uma época em que poucos manuscritos eram conhecidos. Hoje, que a gente conhece mais, a gente consegue ver as falhas do texto recebido. O texto recebido é aquele produzido por Erasmo? Mas ele sofreu várias edições, né? Ele sofreu várias edições. Mas a gente tem uma dívida histórica de gratidão. Então, apesar de terem sofrido várias edições, o texto é essencialmente o mesmo. E Erasmo utilizou os poucos manuscritos que ele tinha na mão dele. Então, ele tinha aquela limitação. Então, é verdade, Marcelo, que inclusive o texto de Apocalipse que ele usou foi uma tradução que ele teve que fazer para o grego, porque não tinha acesso ao manuscrito de Apocalipse na época, na ocasião? Isso vai inclusive ir no nosso vídeo sobre o texto recebido, né? Como o manuscrito que Erasmo tinha na mão dele faltava o final de Apocalipse, e ele parece que estava numa espécie de competição, então ele queria lançar logo o texto grego dele. Prazo, né? Então ele simplesmente pegou manuscritos da Vulgata e traduziu ou seja, da tradição latina, e traduziu para o grego. Isso faz com que você tenha algumas palavras no texto recebido que não constem em nenhum manuscrito grego. Esse, de fato, é um problema, né? Essa parte de Apocalipse, né? A parte de Apocalipse tem um aglomerado, né? No caso, por exemplo, você tem em 1 João 5,7 também, né? Que é a coma joanina, que exatamente como está lá, você não tem nenhum manuscrito grego anterior ao texto de Erasmo, né? Os manuscritos são posteriores. Agora, o aglomerado mesmo de problemas estaria no livro de Apocalipse por essa razão. Mas eu reitero, o texto recebido é um excelente texto,
E para quem quer comprar o Velho com o Novo Testamento juntos, ele é o melhor do mercado, já que não existe texto majoritário com o Velho e o Novo junto, nem Família 35 com o Velho e o Novo Testamento juntos. Não tem. Tá, entendi. Aí no livro que vocês estão lançando aí, da Família 35, vocês Isso. fazem essa explicação geral ou vocês também fazem o que mais aí nesse livro? A gente fez a explicação global, né? Porque a gente pegou quais são as principais versões em língua portuguesa, né? Então, a gente pegou desde a Testemunha de Jeová, já que ela segue o Códex B, pegamos Nessel Aland, pegamos texto majoritário e o texto recebido. Aí nós explicamos no livro por que nós devemos preferir a família 35 a todos esses textos. E para a gente explicar por que a gente deve preferir a família 35, naturalmente, nós temos que apontar os problemas dos outros textos. Mas isso não quer dizer que nós reputamos quem segue o outro texto como herege. Perfeito? Claro. Nós não temos aqui uma ideia exclusivista. A gente apenas esclarece que esses textos têm os seus problemas, né? Então, assim, é só para deixar isso bem claro. E se você... Tem uns pregadores norte-americanos que dizem que quem não usa a King James Version não está... Exatamente. Eles adotam King James Version only. Exatamente, é o que eles adotam. Não é o nosso caso. A gente apenas esclarece que se você crê que Deus preservaria o seu texto, a sua palavra inspirada, então, se você utiliza as Bíblias que são atualizadas, a Almeida Corrigida e atualizada, ou então a Nova Versão Internacional, essas Bíblias que utilizam texto crítico, saibam que os editores da sua Bíblia, aquelas pessoas que produziram o texto grego, elas não creem que o texto foi preservado. Perfeito? Elas ainda estão tentando reconstruir o texto, nunca se sabe quando essa reconstrução vai acabar, e ainda que eles tenham chegado ao texto original, eles não têm como saber, porque os métodos que eles utilizam impossibilita se chegar a um resultado seguro. Então, você que segue a Bíblia revista e atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Linguagem de Hoje, enfim, todos esses que seguem o texto de Nessel Aland ou das Sociedades Bíblicas Unidas, você pode crer que Deus preservou o seu texto. Mas os editores da Bíblia que você usa não creem nisso. Perfeito? Já que eles interpretam que o texto está perdido e eles estão tentando reconstruir. E eles reconstroem o texto com bases subjetivas. Eles preferem as leituras mais difíceis, eles preferem retirar versos da Bíblia, né? A leitura mais curta deve ser preferida. Eles utilizam métodos que são complicados. Então, a gente realmente tem problema com a metodologia do texto crítico. É uma metodologia que não calha. Com todo respeito, não tem como eu preferir tirar a harmonia do texto. Porque os escribas tenderiam a suavizar. Isso não existe. Eu não posso preferir tirar versos da Bíblia, porque os escribas tenderiam a escrever muito. Não, pelo amor de Deus. Você não pode pegar uma ideia que você acha que é global e aplicar em um ponto específico. Como os escribas tenderiam a suavizar o texto, então vou retirar o final de Marcos, porque harmonia... Não, nós temos 1.700 manuscritos indicando que esse final é procedente. Então, a gente olha para as evidências. Ô, Marcelo, esse é o nosso... No livro Família 35, vocês fazem algum tipo de citação de passagens como exemplo das escolhas que vocês fizeram? Certamente. Citamos todas essas. Passagens? Não, todas? Não, a gente pegou as que foram mais fáceis. Eu abri a minha Bíblia atualizada e fui vendo os colchetes que tinham nela. Aí a gente foi pegando todos os colchetes que tinham nela e fomos explicando todos, entendeu? A gente pegou a passagem polêmica que tem, por exemplo, no texto recebido. A gente pegou uma passagem em que a família 35 está isolada. Então, a gente foi pegando todos esses versos, foi explicando quem tem, quem não tem, por que tem e por que não tem. Perfeito, muito bom. Outra coisa, essa questão aí que você falou do comentário, né, que o Pickering e você também junto deve ter feito. Como é que o comentário... o comentário textual seria, né, de vocês dois, não? Sobre a família 35 inteira. Isso está no livro? Isso existe? Como é? Não. Se eu estou entendendo bem a sua pergunta, como ele chegou na família 35? E quais são as bases... Não. Você disse que, enquanto fazia o trabalho
de pesquisa da família 35, o Pickering ele teria escolhido a variante preferida, explicado por quê e dito quais serão as outras, né? Então isso aí seria uma espécie de comentário textual, né? Isso aí está no livro ou é outra coisa? Explicações sobre as divisões dentro da família. Quando uma gama de manuscritos vai para um lado com uma leitura e outra gama vai para outro lado. Todas as fundamentações estão no livro, estão no nosso livro. Todas. As 84. Isso tudo foi colocado. Foi colocado como um apêndice, né? Não foi colocado como explicação. Tudo bem, mas tá aí, foi, né? Colocado. Exatamente. Por exemplo, manuscritos perfeitos. Também está aqui, está tudo aqui. A academia fala que não tem manuscritos perfeitos. Não tem. Ué, como não tem? Eu estou mostrando que tem. Como é que você diz que não tem? Se eu mostro que não tem. Ah, não, mas o seu é fruto de revisão, entendeu? Não tem manuscrito perfeito, sim. Só que como eles querem os antigos, que tem muitas variantes, eles acham que não tem perfeito. Então, tudo isso foi colocado como apêndice no livro. A explicação está no livro. Aí, se alguém se interessar, como nós interpretamos que essa é uma questão um pouco mais profunda e técnica, já que a gente está pegando uma palavra em grego, está pegando outra palavra em grego, está dizendo o caso, né, genitivo. Então, a gente interpretou que isso não deveria ser colocado no corpo do texto, que é para não dificultar a leitura do leigo. Mas colocamos isso no apêndice. Então, está tudo lá. Mas vem no livro, né? Ótimo. Certo. Não, comprou o livro, vem junto. O apêndice vai junto do livro, sem dúvida nenhuma. E o apêndice foi feito exclusivamente pelo Dr. Pickering, né? Já que são os trabalhos dele. O livro em si é que foi feito basicamente assim por mim, com a supervisão dele, né? Já que eu escrevia tudo e ele ia consertando os problemas que eu ia colocando, ia lapidando, isso não é bem assim e tal, porque o meu objetivo era fazer com que o público leigo entendesse. Então eu tentei rebaixar o linguajar e ele ia colocando as tecnicidades. E, inclusive, o Dr. Pickering, ele tem um Novo Testamento, né, que ele construiu em inglês, não é isso? Ele fez o inglês para poder pontuar o Novo Testamento, chama The Sovereign Creator Has Spoken, né? Esse é o texto, a tradução dele da família 35 para o inglês. Ele está fazendo essa mesma tradução para o português, com o mesmo título. O Soberano Criador falou. Para quem não sabe, esse livro, esse Novo Testamento em inglês, ele está disponível no aplicativo MySword, tá, gente? Quem tem Android aí, tablet ou celular, e quiser ter acesso a esse Novo Testamento em inglês do Dr. Pickering, ele está disponível para ser feito download de forma oficial pelo próprio aplicativo MySword, tá? Quem usa aí o aplicativo, quem usa Android, pode ter acesso imediatamente. Que bom saber todos os livros do Dr. Pickering são vendidos pela Amazon, então todos os livros dele você pode encontrar lá. No caso, em inglês, talvez, né, Marcelo? Isso, o português eu acho que, não sei se ele colocou todos não, mas todo o trabalho dele, ele deixa de forma gratuita, né? Então, se você encontrar por aí no site dele, inclusive, ele fornece, você só tem que saber navegar lá, mas tudo ele fornece de forma gratuita. Então, se você pegar, você pode copiar, pode produzir, só não pode vender, só não pode ganhar dinheiro. Mas fazer cópia, doar, imprimir, tudo isso é liberado por ele. Ele não tem problema nenhum com isso. Então, se você quiser pegar o Novo Testamento dele, fazer, baixar e fazer do jeito que você quer, com capa dura, com mudar a capa, enfim, fique à vontade. Você só não pode vender. Mas o resto você pode. O pessoal tá querendo saber quando é que vai sair em português aí a versão, estão perguntando. Pois aí, é porque sempre, até em virtude desse trabalho, a gente acaba tendo outros afazeres, né? Mas a ideia do Dr. Pickering era ter conseguido terminar a tradução esse ano. Ele não conseguiu. Mas é porque, por exemplo, agora a gente foi colocado, alguém nos questionou sobre os argumentos de Van Soden. A gente não contrapôs os argumentos de Van Soden, então o Dr. Pickering foi e fez um contraponto a Van Soden. Então, vez por outra, a gente se ocupa com outras coisas, né? A gente se ocupa com outros afazeres que acabam retardando isso. E como o Dr. Pickering está fazendo essa tradução sozinho, ele não tem nenhum ajudante, e ele tem o jeito dele de traduzir, então, por isso é que demanda ainda mais tempo, né? Então,
Por isso é que demora. Mas o texto grego dele está aí, e o livro explicando também está aí. Assim que eu vender todas as minhas cópias, a gente já vai trabalhar na segunda edição. A minha eu já comprei, né? Graças a Deus. Já comprou, e eu fico triste de não ter chegado ainda. Não, tá tranquilo, vai chegar. Beleza. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. O Hermani está dizendo que não tem a Mais Sword na Play Store. Então, Hermani, na verdade, a versão da Mais Sword que tinha na Play Store era uma versão limitada, gratuita, né? E que você, para ter acesso aos recursos mais ampliados, você tinha que fazer uma doação de $10 ou $50 para destravar tudo. Mas o site da Mais Sword continua funcionando como sempre foi, e, na verdade, é o lugar oficial onde você vai encontrar, tá? Então, eu vou colocar aí o lugar onde você pode realmente comprar e baixar o aplicativo. É esse aí, ó, mysword.info. É lá onde você faz o download, onde faz as ofertas. Os módulos da Mais Sword, inclusive, no caso aí, o Novo Testamento do Dr. Pickering, você vai encontrar na própria Mais Sword. Tem lá um lugarzinho para fazer downloads, você clica e baixa. Mas tem outros módulos que outras pessoas construíram que estão disponíveis no Telegram, tá? Qualquer coisa, fala comigo no Telegram e eu te oriento lá como é que você faz para conseguir, tá bom? Módulos de comentários, dicionários, bíblias, livros e etc, etc e tal. Marcelo, então, o que é que você tem a dizer aí para o povo se animar para comprar o livro? Eu tenho a dizer que nós temos evidências que o mesmo Deus que inspirou o texto, ele também preservou o texto. E você não vai encontrar nenhum outro livro que te mostre isso, ou seja, que siga essa linha. Todos os livros seguem o mundo acadêmico, que preferem os manuscritos mais antigos, que estão cheios de variantes, cheios de problemas, e não tem uma resposta. E como dito, eles já nem creem mais que o texto original possa ser recuperado. Eles já pensam agora em texto inicial, justamente por isso. Então, se você crê que Deus preservaria o seu texto, esse é o único caminho, né? Que são esses manuscritos por serem coerentes e por se estenderem ao Novo Testamento todo. Perfeito. Algumas pessoas perguntaram também, Marcelo, qual seria a versão de Bíblia em português que você ou o Dr. Pickering indicariam? E eu sei que ele parece ter uma predileçãozinha pela Almeida Corrigida Fiel, é isso mesmo? Porque a gente tem que diferenciar tradução de texto grego. Tradução, cada um gosta da sua. Aí é livre, você pega a tradução que você tenha mais empatia, né? E eu não posso entrar nesse mérito, porque cada um tem a sua predileção. O mérito que eu estou entrando é qual foi o texto grego que foi utilizado. E Bíblias hoje no mercado, a gente tem basicamente dois tipos. Você tem a do pessoal que é eclético e você tem a do pessoal que segue o texto bizantino. Quem segue o texto bizantino hoje, a única opção é o texto recebido, que é seguido pela Sociedade Trinitariana, que seria a Almeida Corrigida Fiel. Como o texto majoritário só tem em forma de interlinear, então não seria o caso de recomendar. Então seria realmente a Bíblia do texto recebido, é o texto grego mais próximo do texto da família 35, já que é baseado... mas aí, no caso, se você não gostar da tradução, saiba que isso é outro assunto. Tá. Essa Bíblia que você mostrou aí pra gente, aquela grossa, interlinear, é a que tem um texto majoritário que você acha que vale muito a pena um pesquisador estudioso ter, né? O texto majoritário em língua portuguesa, aí, né? Essa aqui é a versão mais próxima que nós temos hoje. Só que ele só tem o Novo Testamento e é um volume muito grande. Né? Só o Novo Testamento. Então, só o Novo Testamento, porque é um interlinear. Tem grego, português, além de uma coluna. Isso aqui é uma excelente ferramenta. Ô, Marcelo, o português usado aí é transliterado ou é uma versão já existente? As duas, não, aqui é uma versão já existente e aqui é transliterado. Só que depois de transliterar, ele ainda coloca um texto mais fluido. Qual a versão usada por eles aí? Na coluna? A versão existente? Qual é a versão? Pois eu não sei qual a versão utilizada aqui, mas eu acho que... Deve dizer aí, deve dizer. Eu acho que essa aqui é até um pouquinho incoerente, sabia? Eu acho que eles até utilizam um texto eclético. Será que não é? Eu não teria essa informação. Talvez na internet isso você acha até com mais facilidade. Tá, tudo bem. O texto majoritário. Mas o texto grego deles, que é o texto majoritário, aí, no caso, é o mais próximo em língua portuguesa que nós temos. Mas como ele é só o Novo Testamento e ele é muito volumoso, talvez as pessoas não
não se interessem muito por eles, porque as pessoas querem tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Nesse caso, Almeida Corrigida Fiel. Ou seja, a gente foge das atualizadas e vai para as corrigidas. Por exemplo, existe uma Bíblia agora que foi impressa, né, que é a King James Version atualizada. Eles usaram o nome da King James, mas eles não utilizaram o texto grego da King James, que é o texto recebido. Eles fizeram uma atualização. Então, eles tiraram o texto recebido e colocaram o texto crítico. Entendi. Então, apesar de se chamar King James, o fato dela ser atualizada retirou por completo a finalidade, que era usar o texto recebido. Perfeito. Então, tem esses peguinhas aí também. Legal, bom saber. Marcelo, a gente já tem aqui 1h31 de live, tá? Eu acho que a gente já pode começar a encerrar, a não sei que você queira falar mais alguma coisa, fazer alguma recomendação, você tem toda a liberdade aí. A única recomendação que eu gostaria que as pessoas tivessem é de verificar esse outro lado, né? É de não crer que realmente os manuscritos mais antigos são os melhores, porque senão o texto está perdido. É de crer que existe sim uma linha de transmissão que vai desde Mateus até Apocalipse, e que tem coesão, coerência, e que, portanto, Deus preservou o seu texto. Pode crer que isso é verdade. E a justificativa para essa sua declaração, quem quiser saber melhor, está no livro Família 35. Está no livro, está no meu livro, exatamente. Podem entrar em contato comigo, que se eu vender todos os meus exemplares aqui, a hora que eu vender, eu já vou iniciar a segunda edição. Tranquilo? E aí, o dinheiro não está sendo para o meu próprio deleite, tá? Eu estou revertendo isso em benefício do próprio projeto, que são muitos gastos. Então, eu não estou embolsando nenhum real, apesar de ser completamente legítimo. Claro, sem dúvida. Como é que você vai trabalhar para fazer mais coisas se você não se manter, né? Isso. Aí, Marcelo, então, melhor forma de comprar o livro é por esse e-mail que está aí na tela? Seria porque você estaria comprando comigo, né? Quando você compra lá no site, o percentual que eu ganho é bem menor, né? Aí é bem menor. Inclusive, se você quiser, depois você pode cancelar a venda pelo site e fazer a venda no seu próprio site, né? Você faz o seu site, porque você se capitaliza e consegue republicar a obra, né? Mas aí também. Eu estou preparando realmente algo assim um pouco mais um pouco diferente para a segunda edição, porque aí eu já quero algo que fique perene, né? Que faça todos os concertos, faça com tranquilidade, que aí já, quem sabe, sai daqui a uns 2 anos, vamos ver? 1 ano e pouco. Mas aí antes dessa segunda edição, você vai fazer reimpressões, não vai? Caso acabe, a reimpressão você faz, né? Não. Se eu pegar se eu já conseguir vender as que eu tenho hoje, eu começo imediatamente a segunda edição. Aí eu não vou parar, não. Então tá bom. Eu é porque acho que eu vou demorar um pouquinho mais para poder vender, entendeu? Aí eu tô me dando esse descanso, entendeu? Agora, se comprar pelo site, aí é ilimitado, né? Porque é print on demand, então eles vão imprimindo conforme a demanda. Então lá não tem reimpressão. Contigo, né, Marcelo? É preferível comprar contigo, porque o dinheiro ficaria feliz. Você pode investir, né? Eu ficaria feliz se isso acontecesse, porque é bom que eu acabo logo com os meus exemplares, faço logo uma segunda edição caprichada, já com todas as críticas, né, que o pessoal está fazendo, as imperfeições que são... Enfim, eu vou corrigindo tudo, fazendo uma versão caprichada, que aí eu já fico fazendo reimpressões da segunda edição. Aí fica bom. Olha aí, ó, o rapaz está perguntando aí, não vai ter sorteio desse livro, não? eu posso sim fazer um sorteio no meu canal, YouTube. Né? Lá no meu canal, posso sim sortear um livro, entendeu? Então deixa eu falar aqui, pessoal. Deixa eu falar para o pessoal aqui. O seguinte, vocês se inscrevam no canal do Marcelo, tá, gente? O canal dele é esse aqui, ó. No YouTube, Marcelo Freitas, Novo Testamento. Vão lá, se inscrevam e fiquem lá acompanhando, porque a qualquer momento, qualquer dia desses aí, ele vai decidir quando é que ele vai fazer uma premiação, um sorteio, vai estudar uma maneira, e quem estiver acompanhando ele, obviamente, vai ser notificado. E aí vocês concorrem a esse sorteio, a esse brinde, seja como for. Mas é bom acompanhar o trabalho do Marcelo, porque vocês vão se manter informados nessa linha, né, de estudo, da crítica textual e tudo mais. Tá bom? Perfeito, combinado, Natan. Vou fazer isso sim. Vou fazer um sorteio aí daqui a algum tempo. Tem gente perguntando aí, qual o valor do livro? Qual o valor do livro? Pessoas que chegaram depois, né, Marcelo? Mas você pode repetir. Na minha mão, ele está R$60 mais frete, que é R$11 o frete módico, que dá 71.
Já na Amazon, ele é mais caro, né? Ele tá ali, acho que 80 e poucos reais. Então, comprando na minha mão, você vai, inclusive, economizar dinheiro. Pronto. Na E minha mão é ajuda o 60. projeto, né? Quem compra contigo ajuda o projeto, né, Marcelo? Isso. Realmente ajudaria mais, porque como eu vou ganhar um valor maior, dá para eu embelezar mais o livro. Pois amém. Pois, Marcelo, muito obrigado. Suas considerações finais, aí suas palavras de despedida. Muito obrigado também, tá, pela sua presença. Foi muito bom. E você pode aí falar o que você quiser. Então, eu agradeço aí ao pessoal que acompanhou. Agradeço aí especialmente ao Natan por ter sido esse companheiro aí, por ter me ajudado nas ferramentas tecnológicas, por ter viabilizado essa live aí onde o alcance é muito superior, já que o seu número de inscritos é bem grande. Agradeço enquanto, muito aí é pequeno, mas vai chegar lá. Pois, se comparado ao meu, o seu tá... Todos nós passamos por isso, né, Marcelo? Então, assim, saibam que eu me considero assim, em um trabalho muito gratificante, que é nesse trabalho de mostrar que o texto foi preservado, o texto do Novo Testamento. É muito gratificante saber que nesse período que nós estamos aí nos fins dos tempos, as escrituras estão sendo restauradas, então a gente pode bater no peito assim, e falar que Deus preservou o seu texto aí por esse tempo todo, né? E que nós temos acesso a um texto preservado. E como o Dr. Pickering também aí não é capitalista, todo o material dele você pode tanto comprar quanto pegar gratuitamente. Então, dar acesso a um texto grego de forma gratuita é algo muito gratificante. E saber que eu estou levando esse conhecimento à frente para um público mais jovem, né? Para um público que exige uma didática diferenciada, é uma coisa muito gratificante para mim. Então, eu estou muito feliz por isso e que todos tenham a consciência de que Deus preservou o seu texto. Glória a Deus. Tem gente que me segue aqui, tá, Marcelo, que são de outros países, de Portugal, Alemanha, uma galera que mora fora, e muitos deles, às vezes, acabam comprando livros meus. Eu tenho mandado livros para vários lugares do mundo. E alguns estão querendo saber em relação ao seu livro. Eu vou fazer o seguinte: se esse pessoal aí vier falar comigo no Telegram... Viu? Mas eu já mandei para Portugal inclusive, viu? Pronto. Não tenho problema nenhum com isso. O negócio é o seguinte: falem com o Marcelo. Só que é mais caro, né? Só o frete foi R$88. Marcelo, quanto? O quê? O frete que eu mandei para Portugal foi R$88. Ainda tive que pagar a caixinha lá, que foi 7. Eu vou te orientar depois, tá? Depois eu vou conversar com o Marcelo aí em off e vou dizer para ele algumas coisas. Tranquilo. E depois, o pessoal, quando quiser comprar o livro fora, fala com o Marcelo pelo e-mail lá que a gente colocou aqui, tá, gente? Que é esse aqui. E aí o Marcelo orienta vocês sobre como são as opções para envio para fora. Tem valores mais caros, com frete, com seguro, com rastreio, e tem valores bem mais baratos, que chegam também, mas não tem seguro e não tem rastreio, mas chega, tá? Então vocês vão optar. Vocês vão querer o mais barato ou vão querer o mais caro, tá bom? E diga-se de passagem, a versão em inglês já está sendo diagramada, já está quase... Aliás, já está concluída, né? Só falta a gente aprovar. Como eu ainda vou ter um reparo ou outro, então eu imagino que não passe de janeiro para... talvez até no próprio dezembro, se bem que é só uma semaninha, né? Para o livro em inglês sair. Então vai ser o mesmo livro em português e em inglês. O inglês vai ter a versão impressa ou só digital? Vai ter a versão impressa pela Amazon. Mas aí, como a gente está fazendo tudo de forma autônoma, né? Então eu não vou ter uma editora por trás. Então vai ser só o print on demand da Amazon.com. Só sob demanda, né? Isso, exatamente. Eu não teria uma demanda grande o suficiente para fazer. Perfeito. Então, tudo bem. Pois, Marcelo, Minha muito bateria obrigado. aqui está acabando, viu? Se cair é por causa disso. Tudo bem, mas já estamos no fim mesmo. Vá com Deus. Muito obrigado, viu? A gente se fala depois, né? Tá certo. Muito obrigado, viu? Amém. Tchau, a gente se fala depois. Tchau. Prazer. Tchau. Gente, é isso. Um abraço para vocês. Até a próxima, tá? Beijão.